Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado da minha dica de semana passada, do boneco de neve que a gente ainda vai utilizar ali hoje. Você que gostou, achou um negócio legal, que gosta de culinária, comente, compartilhe no Facebook com seus amigos, né? Quanto mais gente, daí nas próximas aulas a gente vai começar a fazer uma enquete, ver o que vocês estão querendo aprender, para de repente a gente vai começando a dar algumas dicas legais aqui para vocês, tá? Como eu já falei na outra aula, eu vou hoje fazer os fios de ovos, que muita gente acha muito complicado. Não é uma coisa fácil, você só tem que ter paciência, tá? Porque quando você começa a fazer aqueles fios, parece que aquela gema não acaba nunca, tá? Por isso que acaba sendo um produto caro, porque realmente você tem que ter muita paciência. E nem sempre o que a gente tem por aí, às vezes até para comprar, mas muita gente eu conheço fala assim, eu não gosto de fios de ovos, porque tem gosto de ovo. Eu garanto, se você seguir essa receita direitinho, você vai comer o melhor fios de ovos da sua vida, tá? E sem gosto de ovo, que é o principal. E para isso a gente vai precisar, isso não tem como fugir, uma caneca de fios de ovos, né? Que a gente chama essa caneca, né? Tipo, a gente chama de teta de vaca, porque você vai trabalhar assim, então parece, tá? E você aí por aí nas lojas, você vai encontrar vários tipos de plástico, de alumínio. Tem umas, eu só não aconselho umas de plástico, que ela é redonda, com esses bicos já aqui, porque na hora que você põe a gema aqui em cima e vai levar para a panela, ela já começa a fazer os fios pelo meio do caminho, faz muita sujeira e desperdiça muito, tá? E tem algumas canecas que não é de plástico, mas tem um metal aqui, para não deixar a gema cair por aqui. E um detalhe, esses furinhos aqui da tampa, tá? Ela é para cima, porque eu tive uma aluna que falava que quando eu fazia, saía gema pelos buraquinhos porque ela deixava para baixo. Então tome cuidado com esse detalhe. Aqui nós temos 750 gramas de açúcar, com 2 paus de canela, se for uma canela grande, só um, tá? De 5 a 7 cravos, também dependendo do tamanho do cravo. 1 litro de água. Isso aqui vai ser a nossa calda. Essa calda, ela vai ficar no fogo mais ou menos uma meia hora, 25 minutos, dependendo da altura do fogo, tá? Para quem vai trabalhar com pouca quantidade, o ideal é uma panela pequena. Somente quem vai trabalhar em fogão caseiro, né, de 4, 6 bocas. Eu já cheguei a fazer numa assadeira de bolo grandona, assim, aro 40, porque eu ia fazer uma caixa de ovos com 12 cartelas com 30 ovos cada uma. Então era uma quantidade de fios de ovos muito grande para o final do ano. Então, se eu fosse fazer em panelinha, eu tenho que estar toda hora fazendo caldo. Então eu já fiz uma quantidade grande, fiz numa assadeira e fui fazendo meus fios de ovos. Esse açúcar aqui a gente vai mexer, tá? Não precisa esperar dissolver tudo. Isso aqui na hora que ferver vai desmanchar. Ó, mexeu, nós vamos levar para o fogo. Enquanto isso aqui vai ficar fervendo e vai chegar no ponto, que ela tem que ficar num ponto de fio mole, não é aquele ponto de fio de pingar da colher. Ela só tem que engrossar um pouquinho, tá? Enquanto ela faz isso, nós vamos peneirar nossas gemas e depois eu já vou ensinar aquela calda que eu comentei com vocês, que parece uma neve escorrendo pelo bolo, pelo panetone, para a gente terminar o nosso panetone também e deixar ele já lindo e bem gostoso. Enquanto a nossa calda agora vai ferver, que como eu já expliquei, ela vai ficar pelo menos uns 25 minutos para chegar no ponto, a gente vai peneirar nossas gemas. Eu, quando vou fazer fios de ovos ou quindim, qualquer coisa que eu vou usar uma quantidade de ovos grandes, eu gosto de trabalhar nesse jeito. Tá? Eu quebro todos os ovos numa tigela e depois só vou peneirando a gema. Eu acho mais prático, mais rápido. Se você não quiser fazer assim, você pode quebrar um por um, tá? Sem tranquilidade. Ó, eu já aproveito, jogo com vontade a gema, que ela já estoura. Não esquecerem tudo que a gente fala, que é uma gema peneirada, nunca se passa a colher dentro da peneira. No máximo você vai passar uma colher embaixo, tá? Mas em cima não. Se eu passar a colher em cima, eu vou esfregar essa pele e vai ser a mesma coisa de não estar peneirando a gema. Quando eu faço uma quantidade grande, outra dica que eu vou dar para vocês, eu trabalho primeiro com uma peneira reta, sabe essas peneiras antigas, retas, e trabalho com um escorredor de arroz ou de macarrão em cima. Por quê? O primeiro escorredor vai segurar essa pele da gema. E a segunda, mais fina, vai realmente peneirar para não ir pele nenhuma, porque essas peneiras aqui caseiras, quando você começa a fazer uma quantidade maior de 4, 5 cartelas, ela começa, uma hora começa a entupir, né? A pele começa a entrar nos buraquinhos e topa, daí você tem que ficar lavando essa peneira toda hora.
Você trabalhando com um escorredor de arroz ou de macarrão, isso já não vai acontecer. Você vai peneirar toda a sua gema aí até o final sem problema nenhum, tá? Ó, aqui é rapidinho, não precisa ficar com medo. Outra dica que eu vou dar para vocês também é se vocês de repente na hora que você está quebrando o ovo, a gema estourar, em vez de você ficar perdendo tempo, tá? Com colher, tentando tirar aquela gema da clara, porque assim, se estoura aqui e eu não vou utilizar a clara, eu não esquento a cabeça, estourou, pronto. Agora, se eu tenho que utilizar a clara, que não pode misturar com gema para bater uma clara em neve, alguma coisa, eu não posso deixar a gema aqui, porque se ela misturar com a gema, ela não bate em claras em neve. Então, em vez de você tentar com colher, você pega a própria casca do ovo, tá? Você encosta aqui, a gema ela corre direto para dentro da casca, tá? É rapidinho. Que a colher você tenta tirar, a hora que você está levantando, ela escorre e cai de volta na clara, tá? E com a casca do ovo isso não acontece. Isso é uma dica que eu aprendi com uma senhorinha muitos anos atrás. E toda vez que eu trabalho com gema assim, peneirada, eu sempre dou essa dica para todo mundo, que realmente é bem fácil. Ó, aqui no caso eu tenho 30 ovos, tá? No caso eu vou trabalhar com 30 gemas. A mesma coisa, se for no verão, agora né, a gente aqui vai enfrentar um verão quente, tiver um noroeste, a gente só vai ter uma preocupação de manter essa gema sempre coberta, tá? Você pode cobrir com um pano úmido ou só com uma tampa, porque se ela ficar exposta também, ela começa a criar aquela película e isso pode começar a grudar no nosso caninho ali, nossa peneirinha e começar a entupir a saída dela, tá? Opa, quase escapou. Ó, tá vendo como é muito mais fácil do que ficar me preocupando e ficar passando gema de uma para outra. Meus ovos estão em temperatura ambiente, não está gelado. Se ele estiver gelado, ele tem menos risco ainda de quebrar, né, de estourar a gema. Aqui já foi tudo. A gente vai lavar a nossa mão. Bom, nossa calda já está lá. Já tô terminar de peneirar minhas gemas. Se ficar alguma gema inteira aqui, você estoura com uma colher, com uma faquinha. Aquilo que eu falei, ó, não vai passar nada aqui em cima. Ó, aqui no caso eu tenho uma gema sem estourar, você só dá uma estouradinha, mas não esfrega, tá? Ó, tá vendo? Você vai girando assim, porque assim ela vai entrando na onde não tem ainda, porque aquilo que eu falei, ó, aqui no fundo, essa clara que vem junto com a gema, essa pele, já começou a entupir a peneira. Então agora a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó, para ela terminar de peneirar. Ó, aqui eu posso passar, tá vendo? Por baixo, em cima nada. Pronto. Agora aqui nós vamos deixar tampar e deixar tampadinho, que nossa calda, como eu já expliquei, está lá fervendo ainda, não chegou no ponto. Enquanto essa gema aqui vai ficar paradinha e a calda vai chegar no ponto, a gente vai fazer a calda de açúcar para o panetone, tá? Para essa calda de açúcar, eu vou precisar de açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável, um pouquinho de leite e de rum, tá? Essa cobertura eu uso muito em bolo de reis, que são esses bolos natalinos, é a mesma cobertura. O rum é opcional, eu gosto porque ele dá um sabor diferente na calda, tá? Se você não gosta, você pode trabalhar só com leite. E no caso o rum, não pode ser conhaque ou essências que sejam amarelas, porque isso pode alterar a cor da calda e em vez de ficar uma neve branquinha, fica meio amarelada, tá? Ó, não tem medida, porque você vai fazer a quantidade que quiser. Lá no ateliê, onde a gente trabalha, eu faço às vezes 2, 3 quilos de açúcar, porque às vezes começa a sair esses bolos de reis e vai jogando. Ó, joguei o leite, vou jogar um pouquinho de rum e aqui no caso eu vou ter que colocar um pouquinho mais de açúcar. Que aqui a gente tem vários pontos dessa calda, tá? Se você vai fazer aquele bolo de laranja da época da vovó, que é aquele bolo de laranja bem molhadinho, que é aquela caldinha de cristalzinho de açúcar, é essa mesma calda, só que ela é bem ralinha. Você joga no bolo quente, ela vai secar e vai criar aqueles cristalzinhos de açúcar bem fininho. Aqui para o nosso panetone não é bem o que a gente quer uma calda mais grossa, tá? Então para isso, ó, você colocou muito líquido, é só pôr açúcar. Então, para vocês que não têm noção,
ou às vezes não tem a quantidade de açúcar que eu tenho lá, que eu tenho bastante, né? Você vai comprar 1 quilo, então eu aconselho vocês a nunca fazer o quilo inteiro. Porque vai que você caiu um pouquinho mais de leite ou de rum, a calda ficou mole, você não tem açúcar, você acaba, entre aspas, perdendo um pouquinho essa calda. Para panetone ou para um bolo que vai sair quente do forno, a gente tem que trabalhar com ela bem grossa, tá? Porque para fazer a neve, se eu trabalho com ela assim meia rala, na hora que ela vai escorrer, ela fica transparente, ela não fica aquela caldinha branca, tá? E para ela secar, o que a gente faz? Depois que ela está misturada e grossinha, já que o nosso panetone é um produto pronto, né? Não acabou de sair do forno e a gente nem decora quando sai do forno, a gente vai aquecer essa calda no micro-ondas. Eu preciso dela quente, porque se eu jogar ela assim, ela vai secar, mas ela vai demorar muito para secar, vai escorrer além daquilo que eu quero. E ela quentinha, ela vai escorrendo e já vai secando e grudando aonde eu quero, tá? Daí no micro-ondas, a gente vai colocar coisa de 15 segundos, 30 no máximo. Vai depender muito também da quantidade de calda que eu estou fazendo. Se é pouquinho, 10, 15 segundos. Se é uma quantidade maior, 30, 40, tá? Eu preciso só que ela fique morninha. Nossa calda já está lá no micro-ondas aquecendo. Eu coloquei 30 segundos. Se houver necessidade, eu coloco um pouquinho mais. Aqui está o nosso boneco de neve, semana passada. Esse boneco ele pode até com uma semana, 10 dias ser feito com antecedência. Lógico que quanto mais dias passa, ele vai secando por fora, mas por dentro ele vai ficar ainda um pouquinho mole. Se você fizer uns dias antes, vai ficar bem molinho, mas com 10 dias ele vai ficar meio sequinho por fora, mas dá para comer tranquilamente. Não sei se dá para vocês verem, ela criou como se fosse uma nata por cima, como se estivesse já sequinha, tá? É isso mesmo que eu quero, ó. Então ela já está mole, eu peguei na vasilha, eu estou sentindo que está morno, ó. Ela fica mais rala, então por isso que eu não posso fazer ela muito rala, fria, porque quando esquenta ela fica rala demais. Ó, e aqui você vai jogar em cima do seu panetone, do seu bolo, o que você quiser. E deixa caindo. Você pode trabalhar também, colocar aqui nas lojas especializadas, você encontra confeitos de bolinha vermelha, verde, dourado, prata. Você pode colocar uns enfeites. Tem inclusive confeitos de açúcar também prontos, né, de carinha de Papai Noel. Você pode, a decoração vai dar criatividade. Você pode, em vez de pôr fios de ovos, você pode fazer um laço bonito, ou em pasta americana, ou laço mesmo natalino e pôr em volta do panetone. Só que quando for laço natalino, gente, pronto, tome cuidado, não vai comprar laço com glitter, tá? Porque esses glitters de laço não são comestíveis e vai cair no nosso panetone, tá? Então, tem que ser laço sem glitter, sem brilho. Ó. Lembra que eu expliquei quando fiz o cachecol do nosso boneco de neve aqui, ó? Eu falei que dava para fazer a bengalinha, ó. Então, já fiz duas. Coloca uma de um lado, coloca a outra do outro lado. Se você tem habilidade, tem um cortadorzinho, você pode fazer umas folhinhas verdes, fazer tipo uma guirlandinha em volta, daí dá para criar um monte de coisa, tá? Aqui eu já tenho meu fio de ovos pronto, que esse aqui eu já trouxe prontinho, e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, quando a calda chegar no ponto, como que a gente faz o fio de ovos. Agora a nossa calda chegou no ponto, tá? Você tá vendo, ela tá aqui, ó, tá vendo que eu falo? É um ponto fio bem ralinho, ó, tá? Você vê que, percebe que ele pinga, não fica fazendo fio. Então não é ponto fio. Agora a gente vai tirar esse cravo e canela daqui. Para isso, ó, a gente sempre vai ter um copinho de água do lado. Você joga um fiozinho de água, ela some um pouquinho essa espuma. A gente vai tirar o cravo e a canela daqui. A gente sempre vai trabalhar com esse pegador de macarrão, tá? Pode depois deixar o cravo e a canela aqui nessa peneirinha do lado, porque esse cravo e essa canela pode ficar junto com o fio de ovos, até para ir dando sabor, que é justamente o que vai tirar o sabor do nosso fio de ovos, tá? De tirar o gosto dele de ovo. Ó, eu vou trabalhar sempre com uma peneira do lado, um pratinho embaixo, porque vai ter calda. Já coloquei um pouco de gema aqui na nossa canequinha, tá? Agora a gente só vai ter que tomar cuidado, isso aqui é uma coisa que não dá para fazer com criança perto, porque eu não posso ficar com essa caneca
muito aqui de cima. Por que que acontece se eu ficar muito de cima? Em vez de eu ter fios, eu vou ter gotas de ovos. Tá? Eu tenho que ficar com essa panela, com esse bico aqui bem próximo à minha cauda. E vou trabalhar com movimentos circulares. Então, ó, chego aqui, ó, vou fazendo. E ela vai caindo, ó. Conforme eu vou pondo, aqui eu tinha baixado o fogo. Agora eu vou aumentar. Porque quanto mais espuma eu tiver, melhor. Porque enquanto está com espuma, eu posso ir fazendo fios de ovos até acabar os fios aqui da caneca ou eu aguentar. Tá? Ó, aqui eu vou dar uma paradinha. Ó, o fio aqui já está pronto. E vou tirar. Tem que ser esse pegador de macarrão que tem esses furinhos embaixo. Por quê? Para não ficar tirando excesso de calda. Ó, que daí ele já escorre. E eu vou deixar aqui na minha peneira. Então, esse copo de água aqui, o que acontece? Agora que a gente começa a pôr gema, a tendência dessa calda é espumar mais, que é isso que eu quero. Só que se de repente a sua panela é pequena ou baixa e você vê que essa calda vai derramar, você vai vir rapidinho aqui, ó, jogar um fiozinho de água e ela baixa na hora. Mas eu não quero que ela baixe, eu quero que ela continue assim, tá? Ó. Tá vendo? Ela espumando bastante, eu não preciso ficar com essa caneca muito dentro da panela. E vou só fazendo movimentos circulares. E a própria espuma vai absorvendo e puxando essa gema para baixo. Então, enquanto ela está puxando para baixo, eu posso ir fazendo tranquilo. Aqui eu estou fazendo um pouco distante, não é por nada, é mais pela gravação, para poder mostrar para vocês direitinho. Mas o certo seria estar com essa panela aqui perto de mim, tá? Porque assim eu não preciso ficar com o meu braço muito esticado, ó. Tá vendo, ó? Tá começando a criar muita espuma, joga um pouquinho de água. Porque essa espuma vai engrossando, conforme a calda vai ficando aqui, ela vai ficando mais grossa e cada vez vai espumando mais. E vou fazendo. Isso eu vou fazer com 30, 60, com 90, quantos ovos eu quiser. Vai depender para que eu vou usar, a quantidade que vou usar, se vou fazer para vender, né? No caso, se for fazer para venda, a gente sempre vai estar trabalhando com esses fios com um pouquinho de calda, porque geralmente a pessoa não gosta dos fios muito secos, né? Ó. Vai sempre pondo aqui na peneira do lado. Quando você terminar de fazer esse fio de ovos, essa calda que sobrar, você vai esperar esfriar um pouquinho. Você pode colocar de 1 copo a 1 copo e meio de água gelada para ajudar a esfriar mais rápido, tá? Vai jogar uma meia xícara de rum ou um pouco de rum, se você não quiser jogar muito, tá? E vai voltar esses fios de ovos para essa calda. E deixar no mínimo 2 horas. Quanto mais tempo ficar, melhor, porque esse rum também vai ajudar a tirar o gosto de ovo. Por isso que eu falei que esse fio de ovos é uma delícia, porque você come, ele é muito saboroso. Tem cravo, tem canela, tem rum, só tem coisa boa aqui. Açúcar, né? Para fazer essa calda. Tá vendo? É aquilo que eu falei, é só questão de paciência, porque você vê, eu estou na primeira caneca ainda, já tem, ó, com 30 gemas ainda tem a metade aqui. Então isso aqui é uma coisa que você vai ficar demorando para fazer, ó. Se quiser abaixar um pouquinho o fogo de vez em quando, você vai controlando. Vai depender muito do fogão também, né? Esse fogão aqui tem uma boca forte, grande. Se for de 4 bocas, só com boquinha pequena, pode ser que você vai trabalhar só com ele no alto. Não precisa abaixar. Aqui eu abaixei porque já estava espumando muito, ó. E vou fazendo. Vai congelar? Pode congelar. É ótimo até congelar, só que você vai congelar dentro dessa calda que vai sobrar, tá? Você não congelar ele assim do jeito que está aqui, porque se você congelar ele assim, quando você descongelar ele se quebra todo, tá? Ele tem que ser congelado na calda. Congelei, eu posso pôr no micro-ondas para descongelar, 30 segundos, 1 minuto, eu posso deixar fora, daqui meia horinha, 20 minutos ele já está descongelado, escorro numa peneira e aí eu decoro o que quiser. Se por acaso, ó, aqui até não criou muito, mas muitas vezes, quando a gente faz essa calda e começa a fazer os fios de ovos, começa a aparecer uma espuma escura aqui. Não se preocupe, não é o seu açúcar que está queimando. Essa espuma é o pozinho do cravo, da canela, que começa a subir e ficar na espuma. Não precisa se preocupar em tirar, porque como esse fio de ovos, mesmo que essa espuma grude, mas como ele vai para a calda e vai ficar descansando na calda, esse pozinho vai desgrudar dele e vai para o fundo da calda. Não vai deixar teu fio de ovos escuro, ó. Tá vendo? Quanto mais eu faço, mais bonito fica, ó. Tá vendo? Ele fica um fio bem comprido. No finalzinho, quando eu estiver acabando aqui, eu vou fazer
com a caneca um pouco no alto para mostrar para vocês o que acontece se eu ficar com a caneca no alto, tá? Que é as gotas que eu falei. Bom, aqui eu acho que já foi o suficiente para mostrar para vocês, tá? Então eu vou abaixar um pouquinho, colocar um pouquinho de água aqui agora. E vou fazer ele no alto, deixa eu só ver se tem algum fio, não tem. E vou fazer no alto e vou mostrar para vocês o que acontece se eu fizer ele de alto, no alto. Porque às vezes a pessoa está conversando, não repara, pega e faz isso aqui com o braço, levanta. Depois fala assim, pô, mas o Marcelo Bellini mostrou lá, ficou uns fios bonitos, comprido, o meu saiu tudo goteado. Às vezes a pessoa conversando, não prestando atenção, vai fazer um negócio e acaba errando. Ó, vou desligar meu fogo aqui agora para baixar essa calda. Ó, e vou mostrar para vocês como que isso aqui ficou. Ó, tá vendo? Ele fica todo goteado. Tá vendo? Ó, ele fica cheio de gotinhas. Não é o que eu quero, né? Porque isso aqui não vai dar para usar nada. Essa calda sobrou, é aquilo que eu falei. A gente vai pôr uma água gelada, vai pôr um pouquinho de rum e vai deixar descansando no mínimo 2 horas. E depois é utilizar para o que quiser, tá? Já está aqui 2 horas descansado no mínimo. Agora é aquilo que eu falei, agora eu posso pegar, deixo numa peneira, quantidade que eu vou usar, o resto vai ficar na calda. Ó, posso apertar, não tenha medo que ele não quebra, tá? Aperta, porque se você vai fazer um bolo, decorar alguma coisa, às vezes, e ele está com muita calda, que nem esse panetone, se eu pôr ele com calda, a calda vai entrar por baixo do panetone, na hora que você vai comer, está aquele panetone molhado, às vezes pode ficar uma coisa não muito agradável. Então, dependendo do que você vai usar, você tem que deixar ele bem sequinho. Ó, apertei bem, secou. Ó, uma delícia. Saboroso. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe. E essa foi a dica da semana.